Fala galera, mais um vídeo chegando pro canal e desta vez eu vou trazer um livro, gente, é uma das distopias mais conhecidas que nós temos hoje, é um livro revolucionário, é um livro que te faz refletir, é um livro que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. E o livro que a gente vai falar hoje é 1984, de George Orwell. Vamos lá. George Orwell é muito conhecido também pelo livro A Revolução dos Bichos, que foi um outro livro que ele escreveu. Na verdade, ele já escreveu, se não me engano, são 7 livros, e esses dois são os mais famosos. Eu também já li A Revolução dos Bichos, já tem algum tempo, mas na minha humilde opinião, 1984 é bem superior, tá? Não falando mal de Revolução dos Bichos, é um livro muito bom também, é uma distopia, segue na mesma relação aqui. Porém, eu fico com esse aqui porque este livro, minha nossa, gente, o que foi isso? É um livro que já faz uma semana que eu terminei ele e eu ainda fico refletindo muito no meu dia a dia e tudo mais. Ele é um livro que te faz refletir porque ele é um livro atual. Gente, por mais que ele tenha sido escrito em 1949, né, ele foi lançado originalmente, ele é um livro ainda que reflete muito o que a gente vive atualmente. O 1984 ele foi escrito com base numa crítica à União Soviética e ao stalinismo, tá? E a gente vai falar então sobre uma questão ditatorial, na verdade, né? Uma manipulação ali da massa por essa União Soviética. Se vocês pararem para pensar, não sei se vocês já leram esse livro ou não, mas vai ter uma referência aqui chamado Ao Grande Irmão, né? Que é o partido e a figura desse partido é este grande irmão. E tem uma frase muito emblemática: o grande irmão está de olho em você. E, inclusive, é o título do capítulo deste livro aqui, que eu vou utilizar muito, que é o livro da literatura, que eu uso muito como base também nos livros que eu leio, tá? Eu já comentei aqui nos outros vídeos do canal que eu estou utilizando ele. Ele é um livro básico, mas bem bacana para utilizar como suporte, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, o link para compra, tanto dessa edição que eu tenho aqui, da Companhia das Letras, do George Orwell, quanto o livro da literatura, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para os dois, o link é da Amazon. Caso vocês queiram adquirir, só clicar aqui embaixo. Não é vírus, eu juro. Bom, falando um pouquinho então deste livro. Esse livro aqui, ele vai trazer então o nosso protagonista, que é o Winston. O Winston, ele é um cara que ele vive ali, ele tá em torno ali de uns 140 anos, ele vive ali trabalhando no ministério. O ministério, ele é dividido em 4, tá? E nesse ministério, eu vou até mostrar aqui para você, porque tem uma passagem que é bem bacana. Ele coloca: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses são os lemas gravados no prédio do ministério, tá? Ele é escrito, ele é feito em forma triangular, conforme tá aqui, tá mais ou menos representado aí como é descrito, e aí o lema na parede. Falando em ministério, nós temos, na verdade, 4, que são, até vou ler aqui do que está colocado, que é o Ministério do Amor, que trabalha com o policiamento, o Ministério da Fartura, que controla a economia, incluindo o abastecimento da população, o Ministério da Verdade, que lida com a notícia e a educação das massas, veiculando propagandas para controlar os pensamentos delas, que dita a verdade sobre o passado e o presente. A história é revisada e reescrita para se adequar aos decretos constantemente alterados pelo Estado. Sim. Ou seja, aqui nessa sociedade a gente vive de uma forma que tudo é alterado. Ele controla-se o passado. Então, tudo é reescrito. Se o que foi publicado no passado não bate com o que está no presente, isso é reescrito. Os livros são veiculados apenas livros liberados pelo governo. Inclusive, são livros que eles mesmos escrevem e que eles mesmos colocam em circulação. As escolas estão ensinando as crianças a denunciarem os seus pais com pensamentos, crimes e outras coisas mais que vão contra o governo. E o que acontece quando você é denunciado? Você é capturado
e você simplesmente some. É lógico, isso daí, na verdade, você vai para um lugar, você é torturado até que você é morto. Na verdade, é basicamente isso. Esse livro ele vai se situar durante uma guerra, mas também até o nosso protagonista aqui, ele reflete muito sobre essa questão da guerra, se realmente existe essa guerra ou se na verdade essa guerra, as bombas que caem ali e tudo, na verdade é só uma forma do governo controlar as pessoas, aplicando o medo para elas, com essas bombas, com tudo, de que estão sendo atacadas e tal, e para incentivar esse medo e esse ódio pelo inimigo, que na verdade não existe nem a certeza se ele realmente existe. Bom, o nosso protagonista, ele tem consciência de todas essas coisas. Por mais que ele siga, em partes, à risca, tudo o que é proposto pelo governo, ele tem a consciência dessa manipulação. Inclusive, ele trabalha no Ministério da Verdade, editando esses fatos do passado. Ele tem noção sobre a questão da nova fala. Gente, essa questão da nova fala é surreal. Na verdade, é uma forma de você reescrever, fazer um novo dicionário, reduzindo-se as palavras. E a ideia é que no futuro não se existam mais palavras e nem mais comunicação. O governo também pensa em tirar essa questão de convívio entre as pessoas, de confiança, de amor entre as pessoas, entre amigos, entre familiares, entre pais e mães, irmãos e etc. Tudo isso é de uma forma muito radical e é dito que o governo pretende conquistar pelo ódio. Tem uma passagem que eu quero ler um pouquinho aqui para vocês, é uma passagem que fala sobre a questão da nova fala, que isso para mim, na verdade, é uma das coisas mais impactantes do livro. Durante a escrita, George Orwell criou-se algumas palavras que seriam essa nova fala, que são palavras que têm diversos significados e servem para praticamente qualquer coisa. Que é, na verdade, nada mais, nada menos do que reduzir o vocabulário, a extensão e a complexidade que é um idioma. Aqui eu vou ler um pouquinho aqui para vocês do que é dito. É um diálogo que tem logo no comecinho, na primeira parte do livro, entre o nosso protagonista com um outro colega de trabalho dele, Simi, que trabalha também com ele no ministério. Aqui vou começar a falar o diálogo. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento-crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11ª edição, que é o dicionário que eu comentei para vocês, já estamos quase atingindo esse objetivo, só que o processo continuará avançando até muito depois que eu e você estivermos mortos. Menos a menos palavras a cada ano que passa, e a consciência que um alcance cada vez menor. Agora mesmo, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamentos crimes. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, no fim, nem isso será necessário. A revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. Bom, por aí você vê como é essa questão da nova fala, que é romper qualquer pensamento, qualquer coisa que as pessoas venham a ter. Então, até esse pensamento crime, ele é monitorado. Então, tudo que você pensa também é meio que controlado. Inclusive, as pessoas elas tomam muito cuidado ao dormir, porque como existe um controle na casa com a teletela, e ela ouve tudo, ela filma tudo, as pessoas têm medo de que elas falem dormindo e isso seja captado pela teletela e acabe causando, então, esse pensamento crime e ali eles sejam, então, levados ali pelo partido. Bom, continuando, então, falando um pouquinho da história, o nosso protagonista, ele trabalha no Ministério da Verdade, ele dita essas questões do passado e tudo mais, até que num dado momento ele começa a se envolver com uma colega de trabalho dele, a Júlia. Porém, isso é altamente proibido. Um dos motivos é que o Winston ele ainda é casado, gente, embora a esposa dele já tenha
saíram de casa, ele não sabe mais nem qual é a atual situação dela, se ela ainda está viva ou não, mas ele, teoricamente, ainda é casado. E ele começa então a sair com a Júlia e a ter encontros ali escondidos, são caminhos que tem que percorrer de formas diferentes e evitarem se ver, enfim, é um caos para os dois conseguirem se ver. Até que um dia, o Winston andando ali pela área dos proletas, na verdade é a base da sociedade, a parte mais baixa da sociedade, que não é tão rígido pelo governo. O governo então deixa essa população na ignorância apenas. E ele acha então uma lojinha que vende umas coisas antigas, ele se interessa por ali. O dono dessa loja então fala para ele: olha, eu tenho um quarto aqui em cima e tal, minha esposa faleceu, enfim. O Winston se interessa por esse quarto e acaba alocando, já que não tem teletela neste quarto. E ali ele se sente então um pouco mais na liberdade. E ali ele acaba tendo os encontros com a Júlia. Inclusive, às vezes eles conseguem alguns produtos, algumas coisas que não são vendidas para essas pessoas. Eles conseguem ali na ilegalidade. Porque o consumo e o alimento é muito rigoroso. São produtos de baixa qualidade que chegam. Nem sempre chega produtos. Então, assim, é bem escasso. É uma situação bem precária isso. E muito é justificado por essa questão da guerra. Bom, tudo ali vai fluindo, ele vai saindo com a Júlia e tudo mais, até que um dia no serviço, um rapaz que trabalha também ali num outro ministério, envia-se uma carta ali, dá um olhar ali pro Winston e tal, e o Winston entende ali, então, que na verdade esse cara, ele é contra o partido. Ele tá indo ao contrário, ele tá criando-se uma revolução contrária a isso. Ele acaba recebendo um convite para ir na casa desse rapaz, ele vai com a Júlia e ali então é desligado a teletela por 30 minutos para que eles conversem. Ali você vê a diferença, né, entre as pessoas. Por exemplo, nenhuma pessoa consegue desligar a teletela. Este cara, ele consegue porque ele é um cara mais alto no partido. Inclusive, eu tenho minhas teorias até de que ele é um dos cabeças do partido, tá? É um dos principais ali, o famoso grande irmão que ninguém sabe quem é. Enfim, é desligado essa teletela por 30 minutos, já que como ele é mais alto do partido, ele tem esse direito. É oferecido, então, produtos para consumir, charutos e bebidas ali que ninguém nunca tinha acesso a isso. São as pessoas mais altas do partido que tinham esse acesso, esse é o igualitarismo, né, do partido socialista, enfim, é tudo muito igual, né, igualzinho. E então é servido para eles, então, todos esses produtos, enfim, eles acabam tendo esse diálogo. Ele pergunta, então, para o Winston, ele faz uma série de perguntas para o Winston se ele estaria disposto a, por exemplo, matar uma criança, jogar ácido numa pessoa, enfim, tudo para ser desta revolução, contrário a este partido. E o Winston diz sim para tudo. Aí, passa-se um tempo, ele ganha assim, um livro ali escrito pelo Goldston, que foi o que iniciou essa revolução, antes de sofrer o golpe pelo grande irmão. Na verdade, isso reflete muito nessa questão da União Soviética, entre Lenin e Stalin. Enfim, ele ganha este livro, ele leva este livro, então, para este quartinho que ele loca com a Júlia, ele começa a ler, então, até que passa-se um tempo. E eles descobrem que tem uma teletela escondida e o governo chega ali para prender eles. E todas as pessoas ali estavam monitorando ele esse tempo todo. O rapaz que alugou o quartinho, o rapaz que na verdade deu o livro para ele, convidou ele para ser contra o partido e tudo mais. Ali a gente vai para a terceira parte do livro. O livro é dividido em 3 partes. Tudo que eu falei até agora aconteceu nas 2 primeiras partes, que são as partes um pouco mais leves. Essa última, que a gente vai agora ver como essa parte de tortura do partido é realmente muito pesada, é uma leitura que você devora, porque você quer saber o que acontece, mas ele é uma leitura realmente muito pesada, essa parte final. Nessa parte final, então, a gente vai ter todo o processo de tortura do nosso protagonista, a gente vai se deparar, então, com respostas, como é a questão do partido, quais são os objetivos do partido e qual é o objetivo dessa tortura. Na verdade, é causar-lhe tanta dor consecutivamente, te destruir tanto ao ponto de que você passe a aceitar o partido.
né? Tem uma frase que é falada assim, até que você passe a entender que 2 mais 2 são 5. Ou pode ser qualquer outro número, não necessariamente 4. Ou seja, você perca a completa questão do raciocínio, da lógica, do pensamento crítico, tudo isso seja rompido em você. E eles falam que quando isso acontece, então aí você é morto. Você pode voltar para a sociedade, viver mais um tempo, até que em algum momento eles vão te matar. E é o que acontece com o nosso protagonista. Ele é torturado tanto, que ele volta para a sociedade e a última frase dele é: eu amo o grande irmão. Isso doeu. O final do livro doeu. Porque você vê como é feita essa tortura e o resultado final de tudo isso. Ele ainda não chegou a ser morto, nem a Júlia, que foi presa, depois ela reaparece também. Cada um seguiu sua vida. Ou isto, ele tá bebendo horrores e em algum momento ali o partido vai acabar matando ele, mas o livro termina e a gente não sabe em que momento isso ocorre. Mas basicamente a gente mostra toda essa doutrinação e todo esse percurso que é passado por o partido, o Grande Irmão. Inclusive, o Grande Irmão ninguém nem sabe quem é uma figura que tá lá e a gente não sabe nem se ele realmente existe. Inclusive, também fica a dúvida se existe uma ação contrária a esse governo, a gente não sabe. É tudo realmente muito manipulado pelo partido. Bom, essa foi a minha leitura deste livro. Um livro extremamente completo, um livro importantíssimo para ser lido. Eu recomendo muito que todo mundo leia. Ele traz muita reflexão sobre manipulação, o esquecimento, comemorar absurdos às vezes. Aqui as pessoas estavam sendo reduzidas a quantidade de chocolate que elas iriam receber e as pessoas estavam comemorando porque isso era uma boa notícia. Não era, mas era o que se esperava que as pessoas fizessem, idolatrar, né, ter um ídolo político, idolatrar, enfim. É isso que esse livro traz pra gente. É um livro muito importante, a crítica aqui feita é muito forte, realmente relata de uma forma sensacional. Super recomendo para vocês, leiam este livro, busquem também outras opções também de George Orwell, que eu gosto bastante, a escrita dele é bem bacana, vocês vão gostar. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem também o que vocês acharam quando vocês leram, se vocês leram realmente 1984, comentem aqui embaixo. Agradeço de verdade e até o próximo vídeo. Gente, olha minhas plantinhas. Tá bonitinha, olha. Já? Não sei, eu tô gravando sem ninguém ainda. Veja minha outra plantinha, gente. Vai. Olha lá. Bonitinha, né? Por nada.